E aí, aqui Original Pessoa, dando continuidade ao projeto de tratar dos temas que são abordados no curso do professor Hélio Couto. Dessa vez, segundo vídeo da primeira pasta do Caminho das Palestras, a Bioquímica do Amor. Então, tomei notas aqui. E então nessa aula nós vamos escutar o professor falando sobre relacionamentos afetivos. Eu vou pular pro fim da minha nota aqui já no início do vídeo, porque uma coisa conecta com a outra, né? Resolver essa etapa é importante para avançar na vida. Por quê? Esse cara aqui, ó, Maslow, Abraham Harold Maslow, parece que foi um psicólogo. Ele desenvolveu esse esquema aqui de pirâmide hierárquica de necessidades do ser humano. Então tem a necessidade fisiológica, a de segurança, a de amor, pertencimento, a de estima e de autorrealização. Aqui tem mais detalhes de cada uma dessas etapas de necessidade. E acontece que geralmente o ser humano ele está preso na necessidade primária, que é comida, água, moradia, saúde em geral, né? E depois vem para um degrau um pouco mais avançado, só que não tanto, né? Não chega a ser uma coisa que te realiza completamente como um ser. É mais em relação à sua segurança. E aí, em meio da segurança, nós podemos ver aqui, por exemplo, família. Então, relacionamento afetivo, se der certo, ele acaba se tornando posteriormente na construção de família, né? Então, as pessoas ficam presas aqui. Para elas poderem avançar, elas têm que resolver isso. Então, por isso que já nessa segunda etapa do curso, o professor Hélio Couto ele se dispõe a tratar de um tema que pode nos ajudar a resolver essa etapa de necessidade. Então ele vai explicar pra gente que os relacionamentos afetivos eles desencadeiam, eles vão como se fosse desencadear neurotransmissores, uma série de hormônios e que vão gerar sentimentos. Eu tenho aqui algumas coisas para poder me basear na explicação para ficar mais simples, né? Então, a princípio, o que que é bioquímica? Porque o tema do vídeo é isso, né? Bioquímica do amor. O que que é bioquímica? A bioquímica é um tema estudado na biologia, né? Ó, biologia e química. Então, bioquímica é biologia junto com química. Biologia é o estudo da vida, né? E a química é o estudo dos agentes que compõem os organismos, certo? Então, a bioquímica é basicamente isso. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu pegar mais um pouco de conteúdo para poder falar disso melhor. O hormônio. O que é hormônio? Então, pode ser considerado como um regulador do metabolismo. Ele é investigado em três níveis, que determina então os efeitos fisiológicos do corpo. Os hormônios eles são investigados por sua estrutura química, né? E os mecanismos químicos pelos quais eles operam. Então, de novo, né? Numa, num relacionamento afetivo, você tem neurotransmissores que vão aí então ativar ou desativar ou gerar uma proporção maior ou menor de certos hormônios que aí
como efeito, gera um sentimento específico. No caso, a gente quer que o sentimento seja amor. Agora, deve estar um pouco confuso ainda, e pra mim tá um pouco confuso, sim. Como assim neurotransmissor? Tipo, como assim num relacionamento afetivo a gente, a gente tem neurotransmissores? É aí que ele vai abordar o termo arquétipo. Agora, arquétipo, eu não trouxe aqui uma página específica só para isso, porque mais para frente o professor vai comentar mais disso, e aí sim é mais propício para eu falar. Então, um arquétipo, ele não é um símbolo. Eu vou falar porque ele não é, porque fica mais fácil. Por exemplo, vamos dizer a águia, né? A águia, aquela ave que é uma rainha, né? Ela reina como um animal poderoso. A águia não é um arquétipo. Eu acredito que a essência da águia em si seja o arquétipo. Então, por exemplo, a águia quando ela tem quando ela vai caçar, é essa energia que faz ela caçar, essa energia complexa que através da intuição e da não é a intuição, mas pelo instinto do animal faz com que ele se comporte daquela maneira. Isso sim é o arquétipo. Então, através de conversas que você tem dentro de um relacionamento afetivo, você vai comentar certas coisas, pode ser infinitas coisas, o professor fala no curso, e geralmente você vai comentar de uma ou outra coisa, e dentro desse escopo de assunto que você está abordando, vai ter um determinado arquétipo, ou seja, vai ter uma determinada energia, né, que tá ali regendo aquela vida da qual você está comentando. Então, de acordo com o tipo de conversa que você tem, você vai abordar, você vai trazer à tona a energia de certo arquétipo. E isso na mente, né, os neurotransmissores são o quê? São as ligações de neurônios que fazem a nossa máquina aqui, que é o cérebro, interpretando aquelas informações que chegam para nós através da conversa. E isso vai gerando um certo tipo de hormônio. Para exemplificar, vamos dizer que você é a mãe de uma criança que está cantando. Se você chega para essa criança e fala que a voz dela é linda e que você consegue ver ela num palco para milhões de pessoas que estão emocionadas por escutar ela cantando, que tipo de hormônio, que tipo de sentimento a menina vai sentir? Agora, se você chega na menina e conta uma história ao contrário, obviamente, o tipo de sentimento dela também vai ser o contrário daquele que ela sentiu a princípio, no primeiro exemplo. Então isso demonstra, né, como as palavras vão gerando uma certa estrutura de raciocínio que posteriormente vai então desencadear uma sequência de produção, né, de um determinado hormônio. Então, as conversas vão promover neuroassociações que provocam determinada produção de hormônio que balanceia e equilibra. No caso, o equilíbrio que nós procuramos para desenvolver o amor tem que ter, então, uma conversa que vai gerar oxitocina, dopamina. Porque se só tiver dopamina, por exemplo, que é se eu não me engano, é o hormônio da felicidade, você vai ter uma boa conversa, vai dar risada, mas não vai ter ocitocina, que é aquela coisa que gera uma atração, uma coisa mais íntima, entende? Então, bom, não vou me repetir aqui, a vontade é de me repetir, porque provavelmente eu tenho uma crença que eu não tô explicando bem, mas eu quero ajustar essa crença, eu quero acreditar que eu tô sim explicando bem. Vamos lá, então passando pro próximo.
Ele vai comentar também, deixa eu fechar isso aqui. Acho que tem mais um pouquinho antes de eu passar para o próximo, na verdade. Interações sociais entre indivíduos, por exemplo, ah, são gatilhos de processos fisiológicos e cognitivos que influenciam emoções e estados mentais. Então, estados emocionais e estados mentais. Tá, vamos passar para a próxima. Deixa eu fechar aqui. Eu já falei de Maslow. Tá. ah, Ele vai comentar sobre esse filme. Ele fala super brevemente sobre esse filme aqui. Pygmalion. Não assisti ainda, mas tem de graça no YouTube aqui completo. É um filme antigo, 1934, se eu não me engano. Deixa eu ver, 38 parece. Eu vou deixar o link para quem quiser assistir. Infelizmente não está em português, né? Mas espero que tenha uma legenda, sei lá, ou que você aí seja capaz de compreender esse esse idioma, que no caso parece estar em inglês. Se você não souber inglês, saiba que eu sou professor de inglês, pode entrar em contato comigo se quiser aulas. Ele vai comentar desse filme, Pygmalion, porque ele diz que existe a impossibilidade de gerar amor entre duas pessoas com níveis intelectuais distintos. Então, por exemplo, tem uma pessoa esperta e uma pessoa ingênua. Então não tem uma interação que seja realmente interessante e definitiva entre essas pessoas. Pode haver ali uma tensão sexual e tal. E aí rola um caso. Mas nada que seja permanente. Por conta de que uma pessoa tem um nível intelectual diferente da outra pessoa. Então, uma pessoa quer falar de Big Brother, e é tudo isso que ela pode falar sobre, é o que faz parte do mundo dela, e outra quer falar de cálculos matemáticos e físicos. Essas pessoas vão conseguir entreter uma outra? Não vão. É claro, é óbvio, né? E aí ele dá o exemplo desse filme, porque no caso parece que aqui só pela, deixa eu abrir aqui e buscar o como se fosse a sinopse do filme, né? Ó, esse clássico é centrado em relação ao conceito. Não, é em relação a um professor de linguagem conceituado que brinca com os seus parceiros ali que são muito snobs, através de ensinando uma garota desde o básico para se tornar é, na verdade, from the gutter, eu acho que quer dizer do gueto, então uma garota pobre. Então ele vai brincar ali com seus amigos snobs, que devem se achar o topo, né, da pirâmide. Então ele vai ensinar uma garota pobre a se comportar como uma lady, uma princesa, uma garota educada e etc. Então, ele diz que a menos que isso aconteça, ou seja, a menos que você que seja uma pessoa esperta, é, eduque, né, ensine uma outra pessoa da qual você está querendo se relacionar, não vai rolar. Então, ele comenta sobre esse filme só para dizer isso. Pode ser legal esse filme, então eu vou até já deixar aqui, não vou nem fechar para uma hora eu assistir. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Tá. Ele vai comentar de uma coisa, esse tipo de coisa que ele comenta dessa vez agora que eu vou falar. É muito legal, né? Para quem gosta da coisa mais metafísica da questão, que é o seguinte, ele vai falar que dá para manifestar a realidade através de profecia, ou por exemplo, então, escrevendo, né? E através da escrita você visualiza, e ele não vai comentar todo esse procedimento nesse curso, mas posteriormente ele vai explicar, então já vou falar que então você escreve, você visualiza, mas o mais importante é que você sinta, né? Que o que você está visualizando é real. Porque aí sim você consegue manifestar de forma mais eficiente, eficaz e tal. Isso porque o magnetismo do coração, ou seja, do órgão do sentimento, é muito mais potente do que o magnetismo de atração mental do cérebro, né? O cérebro é mais fraco em relação de potência do que o coração. Então, quando você sente,
você consegue manifestar com mais eficácia. Então ele vai falar da manifestação. Aí eu quero trazer para vocês um exemplo meu, né? Todo dia, por anos já, eu escrevo todo dia mesmo, uma folha. Não sei se vai dar para vocês lerem aí. Não vai dar. Talvez se eu fizer assim, vocês veem que eu não tô mentindo. Tem coisa escrita aqui e tal. Todo dia eu faço isso. Eu escrevo uma folha de coisas pelas quais eu sou grato. E tem coisa que não é real ainda. E eu digo que eu sou grato, como se fosse real. Então, por exemplo, nesse caso nós estamos falando de amor. Eu falo assim, né? Eu sou muito grato por tal pessoa que vive comigo um relacionamento que é baseado em amor verdadeiro. Pronto. Isso é real? Há tempos atrás não era, alguns dias, semanas atrás não era. Hoje já posso dizer que seja real. Já tem alguns. ah, eu não vou falar aqui muito sobre isso, porque pode ser que não se torne real, pode ser que não seja o momento certo, não seja a pessoa certa. Mas tem alguns sinais que talvez sim, que isso seja já real na minha vida, beleza? Mas, enfim, já escrevi outras coisas, né? Que na época não eram reais e hoje são. Muitas coisas, inclusive. Em- é, falando nisso, eu até parei de escrever coisas que não eram reais, que começaram a se tornar reais e eu fiquei com medo de talvez realizar coisas que não era pra ser. Então aí eu comecei a escrever muita coisa que é básica, tipo, sou grato por respirar bem, né? Sou grato pelo meu corpo perfeito, minha mente saudável, coisa desse tipo, que sempre foi real. É, Enfim, aí se você já faz isso, continua. Se você não faz, experimenta, é bom. Mas não faz isso, sabe, com ansiedade de ai, vai realizar, tipo, o que eu vou escrever vai ter que realizar daqui a tempo. Tipo, solta. Escreve a coisa e vai todo dia escreve, entendeu? E tenta sentir o máximo que é real e chega na hora certa. Tá. Então ele diz, né, que dá pra manifestar a realidade. Então, sendo assim, trazendo pro escopo desse conteúdo aqui, que você escreva algo em sentido disso, né? De que você tem um amor que te ama e que vive tal coisa com você, né? E se divirta. Então, de novo, resolver essa etapa é importante para avançar na vida, já falei por quê, né? E, bom, aí acaba o conteúdo. Antes ele vai comentar que existe uma espécie de macaco, que são os bonobos, que quando tem uma tensão entre eles, eles resolvem fazendo sexo. Então você vê algumas fotos aqui que realmente parece que eles são afetivos, né? Ó, são companheiros. Ó, você vê beijo na boca e tal. Enquanto os chimpanzés, quando tem tensão entre eles, eles acabam saindo na porrada. E aí ele pergunta pra gente, né? Estamos mais próximos de que espécie de macaco? Dos chimpanzés ou dos bonobos? Então ele solta uma espécie de provocação aí. Bom, vou fechar aqui também. Essa foi a minha colaboração de, né, eu compartilhando aqui os entendimentos que eu tive em relação a essa aula, trazendo aí alguns pontos que eu acho que, que são importantes de continuar sendo abordado. Por exemplo, a bioquímica é muito importante que a gente realmente estude, se intere, aprenda isso, porque conhecimento é poder, né? Por que não? Então, foi muito bom ter você aqui junto comigo dessa vez e te vejo no próximo.